Fala galera, beleza? Black Nerd aqui de novo com vocês para mais um vídeo. Rodada 24 de Cartola FC, agora que terminou aí a Libertadores da América, Sul-Americana. Já sabemos aí quem se machucou, quem não se machucou, né? E os classificados, então a gente vai começar a pensar agora no Campeonato Brasileiro e, claro, não podemos esquecer da Copa do Brasil semana que vem. Então fica ligado porque pode ser que tem time aí que vai poupar. Então vamos falar um pouquinho dessa rodada de número 24, atualizar o nosso time para essa rodada e tirar algumas dúvidas aqui junto com vocês. Então já vai aí deixando o like e dá uma olhadinha nesse recado. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então é isso, meus amigos, torne-se membro do nosso canal. Na última rodada o nosso time dos membros fez 82 pontos, foi muito bem na rodada, e vamos tentar continuar nessa pegada aí com o nosso time principal que fez 76, né, trazendo pra vocês aqui dicas e análises para essa rodada de número 24. Então, sem muita enrolação, vamos pro nosso vídeo, rodada 24, atualizando o nosso time e analisando aí todos os... Bora pra cima! Então é isso, galera, não vai ser um vídeo muito longo, porque esse time aqui já foi montado aí no meio dessa semana, né, então a única coisa que eu quero fazer agora aqui é atualizar esse time, tá, então não tem muita coisa pra se fazer, vamos só analisar aqui os jogos rapidinho, tá, fazer um apanhado, lembrando que amanhã tem a nossa live de fechamento, que será às 2 horas da tarde, aí sim, aprofundando os jogos, trazendo as últimas informações, né, notícias de última hora, fazendo os últimos ajustes, montando o time aí com segmento de scout, utilizando a nossa IA, claro que você vai ter direito a ela, caso você se tornar membro do nosso canal, você vai ter direito à nossa IA com segmento de scout, dica de informação, raio-x da rodada, tudo completinho lá pela nossa IA. Vou mostrar pra vocês aqui na hora do vídeo, mais ou menos aqui como ela funciona, então torne-se membro no botãozinho seja membro aí embaixo, me chama no WhatsApp que eu te coloco lá. E claro, galera, nossa liga também tá com as inscrições abertas, liga tiro curto, rodada 1, dessa rodada 24, liga de 1, 2 e 5. O link tá fixado no primeiro comentário. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar dessa rodada de número 24 aqui, analisando o Fluminense e Remo. Jogo muito bom pra rodada, acho que tem um bom potencial pro Fluminense vencer. Olho no Hulk, no Canóbio, são os nomes mais interessantes. Mas eu quero trazer um nome aqui que pouca gente tá falando, cara, que pode dar muito certo, de repente colocar aqui um Kevin Serna pode ser uma boa, tá bom? De repente ele pode até ir pro jogo, por enquanto tá aqui, mas a gente vai saber a escalação. Se o Serna for pro jogo, cara, eu até gosto dele mais do que o Canóbio, tá? Se ele for no lugar do Hulk, melhor ainda, ele eu acho que é um melhor centroavante do que o Hulk, então, de repente Kevin Serna pode ser um nome interessante pra rodada. Olho também no René, que tá desarmando demais, e a dupla de zaga, Ignacio junto com o Thiago Silva, eu prefiro o Ignacio, tem desarmado mais, e o Fábio aí, né, que é um monstro, não precisa nem apresentações. Pelo lado aqui do Remo, já e Tagliari são os destaques. Internacional enfrentando o Atlético Mineiro, cara, olho no Bernabéu, vai jogar de atacante de novo, é lateral, se segurar o SG tem tudo pra fazer uma boa partida, precisa vencer pra poder escapar ali da zona ali do rebaixamento, então acho que tem um bom potencial pro Inter sim, tá? Mas é aquilo, a chance de SG não é muito alta, o time do Galo vem fazendo bons jogos, inclusive se classificou aí pra Sul-Americana vencendo o Red Bull Bragantino, mas tem um confronto muito difícil contra o Cruzeiro na semana que vem pela Copa do Brasil, além de ser um jogo de mata-mata de Copa do Brasil, é um clássico, então deve até poupar alguns jogadores, então acho que tem boa possibilidade de SG do Internacional e o destaque pro Bernabéu fica aqui. Outro destaque que eu gosto pra essa rodada é o Alan Patrick e o Carboneiro, mas são jogadores meio 880. Vocês viram no último jogo que o Bernabéu fez gol, mas perde muito gol, tá? E vai enfrentar uma defesa mais difícil do que da semana passada. E o Alan Patrick também vem fazendo jogos bem mais ou menos. Se não tiver um pênalti ali, talvez ele não consiga, ou uma assistência, talvez ele não consiga pontuar com média básica. Então fica de olho nisso aí, beleza? Pelo lado do Galo tem muitas dúvidas, então não tem muitos destaques. O Cruzeiro enfrentando o Flamengo. Aqui a gente tem um jogo difícil, o Cruzeiro precisa dar uma resposta, foi eliminado pelo Flamengo na última rodada, mas como eu falei, tem um confronto difícil contra o Galo semana que vem. Então, ainda que Caio Jorge sejam os destaques, eles podem ter minutagem baixa. Então, fica de olho aqui, mas ainda gosto de algum desses dois nomes aqui pelo lado do Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo aqui é muito favorito, tá? Tem chance de vencer até fora de casa. Samuel Lino, Pedro e Plata são nomes interessantes, mas fica de olho se o Carrascal jogar. Arrascaeta é outro nome absurdo também pra rodada, vale muito a pena, mas olho também no Paquetá, tá bom? Mas eu acho que o Paquetá não joga essa, né? Então, Arrascaeta ainda assim é um nome muito interessante pra rodada. Eu gosto do Emerson Royal pra lateral, tá? Mas acho difícil aqui não sair gol pra ambos, tá bom? Então, fica de olho
nesse ataque aqui do Flamengo que vale muito a pena pra rodada, beleza? Passando agora pra Palmeiras e Vasco, cara, eu acho que o Palmeiras é muito favorito, apesar da bela vitória do Vasco fora de casa contra o Olímpia no Paraguai. Tem tudo pra fazer um bom jogo aqui a equipe do Palmeiras, porque o Vasco tem um confronto difícil semana que vem contra o Vitória, tá? Pela Copa do Brasil, é um dos finalistas, tá aí passando de fase aí o Vasco aí e tá na Copa do Brasil. Então vejo um potencial aqui pra o Palmeiras, tá bom? Que semana que vem também tem um confronto mais difícil, mas tem um elenco mais recheado, pode mudar mais jogadores sem perder muita qualidade. Então, Vitor Roque, Flaco Lopes e Arias são nomes absurdos pra rodada. Piquerez eu gosto demais pra essa também. A dupla Gustavo Gomes e Alexandre Barbosa e até mesmo o Carlos Miguel são nomes interessantes pra essa rodada, tá bom? O Vasco realmente aqui eu não sei quem vai pro jogo, pode ser que poupe, o elenco é reduzido, não dá pra ficar numa sequência muito alta de jogos, tá? Então, acho que o nome do Andrés Gomes seria um nome de destaque aqui pra esse jogo, tá bom? Pelo lado do Vasco. Bragantino enfrentando o Grêmio, outro time que vai ter um jogo interessante pela Copa do Brasil, importante, né? Pela Copa do Brasil, vai enfrentar seu rival Internacional. Então, tem um bom potencial aqui também para a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Gosto do Lucas Barbosa e do Juninho Capixaba. O restante é aposta, tá? Thiago Volpe é outro cara que corre por fora, junto com o Gustavo Marques. São nomes interessantes para a rodada. Ficaria de olho. Se eu não me engano, o Thiago Volpe fez até gol de pênalti no Grêmio na última rodada. Na última vez que fez gol de pênalti, acho que foi contra o Grêmio. Não tenho certeza. Mas, bom, gosto dele sim pra essa rodada, acho que é um nome interessante também, beleza? Pelo lado do Grêmio aqui, é o Carlos Vinícius aqui sempre o destaque. Vitória enfrentando o Bahia, clássico baiano, mas o Vitória tem um jogo importante contra o Vasco na semana que vem pela Copa do Brasil. Pode sim o Vitória passar de novo, já eliminou dois times fortíssimos aí na Copa do Brasil, então tem chance do Vitória fazer um bom jogo contra o Vasco e talvez até poupar alguns jogadores, tá? Não tá sofrendo tanto na zona de rebaixamento, então pode se dar o luxo de poupar alguns jogadores para esse jogo importante contra o Vasco. Então Mateuzinho é nome interessante, René e Eric. Ficaria por aqui, vai ser um clássico, então vai ser um jogo muito pegado, muito brigado, pode ser aquele 1-1 ou 0-0. Pelo lado do Bahia eu gosto do Rodrigo Nestor e do Eric Pulga, o Jean Lucas corre por fora junto com o Juba, mas assim, não pesaria muito a mão aqui, clássico é complicado, principalmente clássico baiano, muito difícil. Santos enfrentando o Mirassol, galera. Interessantíssimo aqui esse confronto, por quê? Porque o Santos conseguiu se classificar na Sul-Americana poupando seus principais jogadores, então deve ir com força máxima para esse jogo a equipe santista, tá? Então, Neymar, na minha opinião, é unânime para rodada e a dupla com o Barreal no meio-campo pode ser muito válida aí nessa rodada. Gabigol também vale muito a pena como titular ou reserva de luxo. Escobar na lateral, ótimo nome também para desarmes, e o Gabriel Brazão para defesas é um nome interessante também, tá? Então, acho que o Santos é favorito, o Mirassol foi eliminado na última rodada aí da Libertadores da América, vai se dedicar totalmente ao Campeonato Brasileiro, pode ser que venha cabisbaixo pela eliminação, e o Santos aí muito empolgado com os últimos jogos e a classificação na Sul-Americana. Então vejo potencial sim pro Santos e eu acho que é favorito, beleza? Passando pra Chapecoense e São Paulo, cara, São Paulo também se classificou aí no meio da semana pra Sul-Americana com um bom jogo, Luciano fez gol, Caleri foi bem, fez gol também, então cara, eu acho que o nome de Caleri e Luciano são muito bons, enfrentando a Chapecoense que vem tomando muito gol e tá praticamente rebaixada aí já pra Série B. Então Arthur é um nome interessante também correndo por fora, tá? Lucas Ramon eu gosto pra essa rodada e eu acho que é mais ou menos isso aqui. De repente aqui o zagueiro Daniel Duarte, cara, é interessante, mas assim, pode ser que tome um golzinho. A Chape tá rebaixada, mas não tá morta. No último jogo foi 3-3 contra o Bahia. Então, de repente, aqui pode sofrer gols. Então, não sei se vale defensivamente o São Paulo. Mas ofensivamente, sim. Luciano e Caleri são as minhas apostas. E o Arthur correndo por fora é um nome interessante. Pelo lado da Chape, tem dois nomes bons, tá? Túlio Eduardo tem feito gols e feito bons jogos. E o Giovanni Augusto, que mitou na última rodada, é o destaque. Mas assim, são jogadores meio 8-80. Mais como aposta do que um nome muito bom pra rodada, assim, muito forte. Curitiba e Corinthians, cara, a classificação do Corinthians foi heróica. Jogaço de bola. Vai pegar o Curitiba agora, e eu acho que tem um bom potencial para ir bem nessa rodada, tá? O Corinthians não joga semana que vem, então pode ir com força máxima. Gosto do Caio César, acho que é um nome interessante, junto com o Pedro Raul, tá? Mas eu quero dar destaque realmente aos laterais do Corinthians. Mateuzinho e Matheus Bidu estão fazendo um campeonato brasileiro absurdo e não precisam de SG para pontuar, tá? Se ganham o SG, então aí a pontuação vai lá no alto. Então os dois são nomes muito fortes para rodar, eu acho que vale a pena as apostas, tá? Pelo lado aqui do Coxa, é sempre ali o Josué, o Pedro Rocha, o Breno Lopes e por aí mais ou menos, tá bom? Talvez um Jaci, mas eu acho meio arriscado aqui para SG. Botafogo enfrentando o Atlético Paranaense, último jogo da rodada. O Furacão tem feito bons jogos, vale a pena. O Botafogo foi bem no último jogo aí, jogando em casa, tentou reverter os 6-0 que tomou no último jogo, ficou em 6-2, mas realmente veja aqui o Atlético Paranaense como favorito. Então Viveiros é nome bom, Leozinho, João Cruz são nomes que eu gosto pra rodada, Arthur Dias e o goleiro Mikael são os nomes aqui defensivos, talvez até um Aguirre aqui correndo por fora, tá? Gilberto mitou na última rodada, é um lateral que apoia bastante e também pode ser uma apostinha pra ser feita aí, mas o Botafogo agora dedicado ao Campeonato Brasileiro, tem tudo pra fazer um bom jogo. Acho que é um jogo que não vai ser tão fácil quanto parece, tá bom? Botafogo em casa é um time meio chato, mas ainda assim vejo
nomes como Matheus Martins, Alex Telles e Vitinho como nomes interessantes pra rodada, mas mais pela ofensividade do que pelo SG. Beleza? Então acho que é basicamente isso aqui, galera, pra essa rodada de número 24. A gente fez aqui um resumão aqui bem rapidinho. Então vamos lá atualizar esse nosso time aqui pra essa rodada. Então, esse aqui era o nosso time pra rodada, galera. Vamos mudar alguns nomes aqui, vamos vender todo mundo, tá? E vamos começar aqui pelo gol, tá, galera? Nomes que eu gosto muito pra essa rodada, galera. Eu gosto muito do Thiago Volpe, eu acho que tem um bom potencial pra ele nessa, tá? Outro nome que eu gosto demais também é o Fábio, da equipe do Fluminense, acho que tem um bom potencial. Cara, o Lucas Arcanjo eu acho um bom nome, tá? Não acho nenhum absurdo com ele, não. Gosto do Carlos Miguel, tá? Apesar de não estar muito bem, mas ainda assim é um nome interessante. Cara, o Gabriel Brazão é outro nome que eu gosto demais pra essa rodada, acho que tem um bom potencial pra ele aqui. Eu acho que basicamente é isso aqui, tá? Também não foge muito disso aqui não, beleza? Vamos aqui, galera, filtrar rapidinho aqui, vamos ver quais goleiros a gente pode escolher aqui pra rodada. Eu tenho esses 5 nomes aqui, eu gosto muito do Thiago Volpe, cara, tem um bom potencial pra ele. O Lucas Arcanjo eu vou tirar, por quê? Difícil, cara, é um clássico eu não vou apostar muito nisso não. Fábio, gosto muito dele também pra essa rodada, tem um bom potencial. Vai pegar um remo, deve finalizar bastante, deve ter muitas defesas. Carlos Miguel, outro nome interessante também pra rodada. Cara, pelo mínimo pra valorizar, acho que eu vou tirar aqui por enquanto o Thiago Volpe, tá? É um nome interessante, mas é contra o Grêmio, não é tão simples assim esse jogo. Gosto desses 3 nomes, tá? Fábio, Carlos Miguel e Gabriel Brazão. Por enquanto, galera, eu vou fechar aqui com o Brazão, tá? Vou manter o Brazão no meu time aqui, acho que tem um bom potencial pra ele, vale a pena pra rodada. Vamos passar agora pra nossa dupla de zaga. Na dupla de zaga, galera, acho que tem um bom potencial tanto pro Gustavo Gomes quanto pro Alexander Barbosa, tá? Os dois são excelentes nomes pra essa rodada, beleza? Outro nome que eu gosto demais também, galera, é o Ignácio do Fluminense, o Gustavo Marques aqui da equipe também do Red Bull Bragantino, o Thiago Silva do Fluminense, o Murilo do Palmeiras é outro nome absurdo também, gosto demais dele. Cara, eu gosto do David Duarte, não acho nenhum absurdo ele. Deixa eu ver mais quem aqui. O Arthur Dias também é um nome interessante, mas eu acho que é basicamente também isso aqui, tá? Se tiver com pouca cartoleta, talvez o Alex Vinícius. Mas aqui, galera, eu realmente aqui não tenho muito mistério também aqui não, tá? Aqui eu não tenho muito mistério, não. Eu vou com alguém do Fluminense, isso aí é certeza. Ou vou com o Thiago Silva, vou com o Gustavo Marques, tá? Ou eu vou com o Thiago Silva, ou eu vou com o Ignácio, mas por enquanto eu vou fechar com o Ignácio, porque ele já tem gol e ele também tem 11 desarmes, tá bom? Então tem uma boa média de desarmes, enquanto o Thiago Silva voltou agora, ele ainda não tem gol, mas e nem desarme, tá? Então tá bem abaixo aqui o Thiago Silva, por enquanto, pra Cartola, dependendo muito do SG. Então, por enquanto, eu vou de Ignácio pra essa rodada, tá bom? O meu outro zagueiro, galera, eu tô na dúvida entre Gustavo Gomes e Alexander Barbosa. Os dois nomes são muito bons, tá? Mas o Gustavo Gomes costuma ser um pouco mais decisivo, tá bem valorizado. Os dois nomes são muito bons, eu tô bem na dúvida. Eu vou aqui, por enquanto aqui, galera, com o Alexander Barbosa, tá? Talvez até o Gustavo Gomes seja poupado, o Alexander não jogou no meio de semana, então vou com o Alexander Barbosa aqui pra diferenciar. Vamos passar agora pra laterais. Nas laterais também não tem mistério. Juninho Capixaba. Eu gosto da dupla do Corinthians, tá? Tanto o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho. Piquerez é outro nome muito bom pra rodada. Escobar vale muito a pena também. René, cara, eu gosto demais dele pra essa, tá? Bernabé, outro nome muito bom pra essa rodada, tá? Mas eu vou falar a verdade pra vocês, galera. Eu vou colocar 2 laterais mais ofensivos, tá? Eu vou tentar sim aqui o Bernabé. Acredito que o Galo deve poupar alguns jogadores, então pode de repente, talvez, quem sabe, rolar um SG aqui do Internacional. Pouco provável, mas pode acontecer. Mas ele ainda tem um bônus de jogar no ataque. E vou fechar, galera, com... Eu tava pensando muito no Piquerez, tá? Mas eu vou fechar com o Juninho Capixaba. Eu tava de Piquerez, essa vai ser uma mudança que eu vou fazer nesse vídeo, tá? Então vou com o Piquerez aqui por enquanto. Vamos passar agora então, galera, pro meio de campo. Meio de campo acho que não tem mistério, é Neymar e Arias aqui, eu acho que é difícil deixar de fora. O jogo contra o Vasco é um jogo interessante e o Neymar também tem um jogo muito bom contra o Mirassol. Minha dúvida, galera, está em alguns nomes, tá? Um deles é o Danilo, do Botafogo, acho que tem um bom potencial pra ele nessa rodada, inclusive fez gol no meio de semana. É o Arrascaeta, da equipe do Flamengo, outro nome interessantíssimo. Matheus Pereira, cara, gosto muito dele. E, cara, eu acho que o Barreal também tem uma boa possibilidade pra essa rodada, tá? Essa terceira vaga, eu estou realmente especulando esses 3 nomes aqui, tá bom? Eu tô um pouquinho na dúvida de quem eu vou nessa rodada, galera. Apesar de eu gostar muito do Danilo e do Arrascaeta, por enquanto eu vou fechar com o Barreal, tá? O Santos vai descansar do Barreal, não viajou, tem tudo pra fazer um bom jogo, então gosto muito do Barreal, um meia que joga de atacante. Então, por enquanto eu vou dobrar o Santos sim nessa rodada. Vamos passar agora para o nosso ataque. Lembrando, se eu não for de Barreal, eu vou colocar o Gabigol no luxo, tá? Eu acho que o Santos merece uma dobra nessa rodada sim. Vamos passar agora pro ataque? Aqui no ataque, galera, eu tô bem na dúvida de dobrar realmente o Palmeiras, tá? O Vitor Roque ainda não disse a que veio, tá bom? Tá com alguns problemas aí, então por isso eu vou fechar por enquanto com o Flaco, tá? Eu não vou de Vitor Roque aqui não, muita gente tá dobrando, posso perder alguma coisa? Até posso, mas por enquanto eu vou assim, tá bom? Outro nome que eu quero trazer pra essa rodada, galera, é alguém do Flamengo e eu tô querendo fechar aqui com Samuel Lino. Gosto muito também aqui do Pedro, claro, nome interessantíssimo pra rodada. Viveiros é outro nome muito forte. E eu queria alguém do São Paulo, tá? Tô bem na dúvida aqui se eu vou com alguém do São Paulo, se eu vou com alguém do Fluminense.
Cara, eu tô bem na dúvida mesmo aqui, tá? Gosto muito do Canobi, eu acho que tem um nome muito bom. O Caleri é outro nome muito forte. E o Gabriel o Gabigol também é outro nome absurdo pra essa rodada. Todos esses nomes, cara, valem muito a pena. O René é outro nome legal também. Acho que o Túlio Eduardo também, que tá com uma média muito boa de 7. A última fez 7, a média dele tá de 8 pontos. Então gosto muito dele, mas por enquanto, galera, eu vou deixar o Hulk no meu ataque. Por enquanto eu vou deixar o Hulk, mas eu ainda tô na dúvida. Na live eu devo mudar, tá? Essa é outra mudança que eu tô fazendo. E aqui no luxo, galera, por enquanto eu vou deixar o Caleri, tá? Vou deixar o Caleri. Mas, cara, Lucas Barbosa, Gabigol, todos esses nomes são interessantes. Se eu, de repente, trocar e não ir de Barreal, dobrando o Santos, aí eu coloco o Gabigol como luxo. Mas por enquanto eu tô indo assim, tá bom? Vamos passar agora pro treinador? Para treinador, galera, eu gosto muito do Leonardo Jardim. Marcão é um nome muito bom para rodada. Cuca também gosto demais. Por enquanto, eu vou fechar com o Marcão. Acho que o Fluminense tem uma boa possibilidade aqui nessa rodada de ir bem. Se de repente aqui eu tirar o Hulk, aí eu fortaleço mais ainda de ir com o Marcão para tentar cercar alguma coisa do Fluminense. Vamos montar agora o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão e o reserva de luxo, que vocês já sabem quem é. Então é isso, galera. Mas antes, quero te convidar para as nossas ligas, tá? Liga Tiro Curto com as inscrições abertas, ligas de R$1, R$2, R$5 aí, com as inscrições abertas, tá, galera? É só clicar no primeiro comentário fixado, o link vai estar fixado lá. Clica no link, entra na nossa página aqui no Rodada 10, escolhe qual liga você quer colocar. Tem a de 1, como eu já falei, 2 e 5, bem fácil, prático. Você que gosta de jogar tiro curto, dá pra jogar até com a liga de 5, cara, com o seu time de liga clássica, tá? Ali o pessoal coloca 2, 3 times no máximo, então dá pra você montar aí, colocar os seus 2 times aí. Se você pontuar bem na rodada, você vai faturar, beleza? E claro, se você se tornar membro, galera, você vai ter direito a nossa Black IA. Olha só, a nossa IA com jogos da rodada, raio-x da rodada aqui, né? Favoritos e tudo, né? Os jogos, análise dos jogos aqui, melhores SGs, probabilidade de vitória, chance de marcar mais de um gol, sedimento, galera. Isso aqui quebra um galho danado aqui, ó, pra você tiver em dúvida, ver se o time cede mais, pra quem cede mais, pontuações aqui dos últimos jogos dos times aqui, quem pontuou melhor. Top 7 para rodada aqui já é mais filtrado, onde a gente traz aqui 7 opções aqui para vocês poderem escalar. Claro, você não precisa seguir essas 7 opções, é só para te dar aqui umas dicas um pouco diferenciadas e, claro, mais filtradas aqui da rodada, capitães para rodada e melhores reservas de luxo, então tem muitos nomes interessantes. Aqui a gente também tem aqui os mais escalados da rodada, né, e uma escalação sugerida que a gente faz aqui também, de repente pode te ajudar aqui a tirar alguma dúvida, beleza? Então é isso, você se tornando membro do canal, aí no botãozinho Seja Membro, você vai me chamar no WhatsApp, tá? Lá dentro do WhatsApp, ali na descrição do vídeo, vai ter o nosso link do nosso grupo de ligas no WhatsApp. Entra nesse grupo, me chama no privado, que aí eu te coloco no nosso grupo exclusivo de membros. Inclusive, hoje tem live só pra quem é membro, tá bom? Então, vai ganhar aqui a nossa Black A, vai entrar no nosso grupo exclusivo, lives exclusivas, dicas exclusivas, 2 times, um de valorização e outro de pontuação, que imitou na última rodada. Então, cara, só pelo preço aqui de se tornar membro aqui, pô, é um combo muito grande aí, com muita oferta pra você. Então, torne-se membro, me chama no WhatsApp para te colocar lá no nosso grupo exclusivo para você pegar só as dicas diferenciadas para as rodadas do Cartola, beleza? Então vamos lá, galera, terminar aqui a escalação do nosso time, trazendo o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Por enquanto eu estou indo com Gabriel Brazão no gol, Ignacio Alexander Barbosa, Juninho Capixaba e Bernabé. No meio campo, Neymar, Arias e Barreal. No ataque eu estou indo de Flaco Lopes, Samuel Lino e Hulk, tá? Ainda estou em dúvida aqui se eu vou com o Hulk mesmo, estou em dúvida se eu vou dobrar realmente aqui o Santos, tá bom? E eu acho que minhas dúvidas são basicamente essas daqui, tá? Bom, meu capitão para a rodada será o menino Ney. Não dá para deixar, né, irmão? Vocês estavam pensando que não ia ter, é? Não dá pra deixar o menino Ney de fora, papai. Tá lá, menino Ney, nosso capita, e o nosso reserva de luxo é o Jonathan Caleri, beleza? Então é isso, galera. Por enquanto o nosso time tá assim. Amanhã tem a nossa live de fechamento às 2 horas da tarde. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais. Diz aí nos comentários o que você tá pensando pra essa rodada 24, né? Você acha que alguém vai poupar? Quem você vai escalar? Como foi a sua rodada 23? Torne-se membro para pegar todas essas ofertas que a gente entrega só de você se tornar membro, tá bom? E claro, participa das nossas ligas Tiro Curto 1, 2 e 5 lá no Rodada 10. O link está fixado no primeiro comentário. Um forte abraço a todos, uma boa sorte na rodada. Até amanhã na nossa live de fechamento. Deus abençoe e tchau.